Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lifestyle. O lugar certo para você que quer gerar conexão com a sua audiência. E sim, você está no lugar certo. Mais um episódio número 11 do nosso podcast Lifestyle. E hoje a gente tem um convidado aqui, um convidado muito especial. Ele tem um canal de tecnologia, tem reviews. Eu vou deixar ele explicar um pouco melhor. Vem pra cá, Jeff do canal JMS. Olá, Márcio. Olá, pessoal, tudo bem? Fala, Jeff. Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo perfeito. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Maravilhoso estar por aqui e vamos tentar, de alguma maneira, ajudar a galerinha que está assistindo. Não, show de bola. Para quem tá chegando agora aí, a gente teve também, né? Só eu e o Jeff que a gente tava aqui antes da gente entrar. A gente teve uma questão de áudio aqui para resolver. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo ao longo da nossa transmissão, né? Que esse áudio não dê problema nenhum e que a gente consiga passar toda a mensagem que a gente quer passar para vocês. Jeff, como eu falei, assim, aqui a gente não é um canal de entrevista, né? Cada episódio a gente traz um tema, de um assunto que seja de interesse da nossa audiência. Hoje a gente vai falar sobre montagem de estúdio. Então todo mundo que quer produzir vídeos, né, tem essa preocupação, quer saber como fazer, que cuidados tem que tomar. Enfim, então a gente vai falar sobre esse tema aí. Mas antes da gente entrar no tema, eu preciso te apresentar um pouco mais, o pessoal conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Hoje o Jeff tem um canal aí, que é um canal de milhões de seguidores no YouTube, ou seja, ele está no estágio hoje, onde muito da audiência, da galera da nossa audiência aí, né, almeja chegar, então ele já tem uma longa jornada. Mas Jeff, fala pra gente, sempre foi assim? Você já começou com 2 milhões de seguidores, foi assim? Seria maravilhoso, né? já começar assim, mas na verdade o canal começou lá por volta, acho que dezembro de 2014, Márcio. Vamos fazer agora 9 anos, né? No final agora de 2023. E eu trabalhava em uma empresa no setor de internet e terminou que eu estava muito satisfeito, né, com o que estava fazendo, não estava sendo legal, já trabalhava há muito tempo com isso e tinha aprendido muita coisa, mas ao mesmo tempo tem aquele momento que você acha que já deu, né, assim, pra mim era o limite ali do trabalho. E curiosamente você está falando dos Estados Unidos, né? Sim, tô na Flórida agora aqui. Legal. E curiosamente eu comecei a assistir a galera no YouTube naquela época, em 2000 e acho que desde o começo de 2014 foi quando eu comecei mesmo a me envolver e assistir o YouTube, porque eu queria morar nos Estados Unidos, eu queria sair daqui. A galerinha que não sabe, eu tô no Brasil, né? Estado de Pernambuco. Eu queria mudar para os Estados Unidos naquela época e comecei a assistir muitos canais de vlog da galera que vai para os Estados Unidos e mostra, né, o dia a dia, como funciona. Então eu assistia muito e por causa dessa vontade de mudar, eu terminei me envolvendo bastante com o YouTube, gostei da plataforma e eu digo, vou, sei lá, criar um canal por hobby. Mas antes da gente avançar no canal por hobby, né? Então, a questão da liberdade geográfica foi o teu motor, né? Foi isso que moveu você, assim, eu quero liberdade geográfica, eu quero trilhar um caminho online. Eu tô falando isso porque dentro da audiência tem a galera que entra porque quer liberdade geográfica, outros querem retorno financeiro, outros querem poder estar mais com a família, enfim, cada um tem uma motivação e assim, ouço poucos falando exatamente como você falou, tendo uma clareza de que, assim, não, para você, isso era uma coisa importante, né? Que você tem uma liberdade geográfica, não é isso? Exato, foi o que me motivou realmente na época. E ao assistir a galerinha, né, gravando, aí eu termino abrindo, né, um pouco o seu horizonte. Claro que
eu vejo muita gente também iniciando no YouTube, né? Tá começando e termina focando só no lado financeiro. Só que o lado financeiro do YouTube é super importante, só que é algo que você constrói no dia a dia e ele só vai te aparecer com o passar do tempo. Não adianta, você não vai ter do dia para a noite. Isso, né? Eu costumo dizer que é como se fosse uma locomotiva. No começo, pô, basicamente você tá parado, não vem nada. E você vai fazendo por fazer, porque você gosta mesmo. Foi assim que eu comecei. Eu comecei a gravar vídeo porque eu queria gravar, porque eu gostava me encantei realmente com a plataforma e quis fazer por fazer, por hobby mesmo, porque não ganhava nada com isso. Pelo contrário, né? Eu tinha que ter tempo. Eu acho que como todo mundo que inicia, você tem que conciliar o tempo para poder criar conteúdo. Uhum. Seja para o YouTube, seja para o Instagram, né? A gente está falando YouTube porque especificamente a história é dentro do YouTube, mas seja para o TikTok, o que for que você tiver gravando. Então, é algo bem complexo no começo, bem difícil. Eu comecei a conciliar trabalho e nas horas vagas gravar vídeos para o YouTube. Claro, de uma maneira bem pré-histórica, digamos assim, como os maias e os astecas faziam. Uhum. Naquela Como sua época, avó fazia, né? Porque eu sei que eu vejo que no teu vídeo sempre fala da sua avó, né? lá da Idade da Pedra. Na Ilha da Pena, como sua avó fazia, isso aí. Exatamente. Eu peguei essa ideia, uma caixinha de sapato, lá em 2014, em dezembro mesmo, e uma caixinha de sapato, coloquei um papel vegetal na frente, uma luz, uma lâmpada comum, sabe? Dentro Virou da uma caixinha de softbox. sapato. Um softbox, sabe? E tinha muitos o do it yourself, né, nos canais, então eu digo, vou fazer. Aí fiz uma softboxinha e um celular da CCE, que era o celular que eu tinha, péssimo, aliás, mas era o que tinha. Na época. Acho que parte da audiência nem sabe o que é CCE, né? Vai ver, nem rola. Realmente, celular faz, né? Era uma relíquia. Então, era o que tinha na época e foi o que eu gravei. Eu comecei, fiz o primeiro vídeo até no intervalo de almoço do trabalho. Fiz na empresa mesmo, o vídeo tá até no canal. Curiosamente, eu deixei ele, né? Eu tirei vários depois, porque terminou ficando horrível as vezes iniciais. Mas esse eu deixei, porque foi o primeiro. Eu vi uma matéria, eu acho que no The Guardian, falando sobre os Estados Unidos, queria montar alguma coisa na Lua na época, não lembro, queria comprar parte da Lua, uma coisa bem maluca, sabe? E eu terminei gravando, gravei sobre isso, bem travado, né? Mal me mexia, minha esposa até brinca comigo, que ela disse que naquela época parecia um robô, nem piscava direito. Super normal, no Uhum. começo. Então, assim eu fiz. Gravei o primeiro vídeo e, sei lá, coloquei. Curiosamente, eu vi que as pessoas se interessavam em assistir os conteúdos. E como eu trabalhava em provedor de internet, eu terminava ajudando muita gente remotamente por telefone, né? Pessoal que tinha problema com internet mesmo. Eu pensei, poxa, por que não gravar, sei lá, vídeos como a galera faz de tutoriais? Ou tentar fazer alguma coisa do que eu sei. E assim começou o canal. 2015, né? Porque 14 foi só teste. 2015 foi que eu peguei mesmo forte no YouTube. E a gente falando de estúdio, né? Hoje, curiosamente, naquela época não tinha absolutamente nada mesmo, sabe? Era o back que tinha lá de casa mesmo, na sala. E esse celular. Nem o tripé para colocar o celular não tinha. Eu tinha recebido um convidado também que ele falava que assim, que o tripé dele ele empilhava livros, né? Era um professor, ele falava assim, empilhava uns livros assim, botava o celular, pronto, temos um tripé. Cara, naquela época era muito difícil. E hoje tá super fácil, você consegue comprar, né? Importar, você tem várias coisas que você pode utilizar hoje em dia realmente. Seja um tripé, ou encontrando na rua, em qualquer lugar, qualquer esquina, você tem um tripézinho para celular, ou tem celulares hoje em dia com câmeras maravilhosas, até melhores que muitas câmeras profissionais, né? Você encontra hoje em dia, dependendo, claro, do modelo. E só que naquela época era realmente complicado. Mas era o que tinha, foi do jeito que foi feito. E só que a galerinha começou a se interessar, eu percebi. E aí teve uma curiosidade. Nessa época, Márcio, eu me cadastrei, navegando na internet, porque o que é que eu fazia? Eu passava o dia na empresa, chegava
em casa, 6, 7, 8 da noite, tomava um banho, jantava e corria pro computador, né? Ficava até 2, 3 da manhã, todos os dias eu fazia isso. E ficava acabado no outro dia. 5 da manhã, acordava 6 para levar as crianças na escola. E até 2 da manhã do outro dia, porque estava pesquisando, tinha um blog, tecnologia na época, então colocava o texto no blog e gravava o vídeo para poder embedá-lo no site. Era isso que eu queria, Uhum. né? Que o vídeo servisse de contexto, para poder exemplificar o que eu estava passando ali naquele texto. E eu vi que alguns conteúdos terminaram ajudando muita gente. Naquela época, sabe, fazer root no Android, dicas do WhatsApp, o canal foi muito bem naquela época com dicas de WhatsApp. Eu vi que determinados conteúdos as pessoas pesquisavam muito e terminava ajudando muita gente. Embora eu não ganhava absolutamente nada com o YouTube, mas o feedback das pessoas nos vídeos me animou, sabe? Era poucos. Eu gravava e colocava um vídeo, 20 views, 30 views. O vídeo que bombava era 100 views. Uhum. Ok, maravilhoso, mas no começo é assim, sabe? Isso é normal, né? Tem gente que bomba do dia pra noite, mas às vezes também não se mantém. O que eu acho legal das plataformas é que você grava hoje, o conteúdo que tá 8 anos atrás, até hoje tem views. Então, o interessante é isso. Então, mas deixa eu só te pausar um pouquinho nisso aí, porque é o Não seguinte. gosto de falar demais quando eu começo a falar. Não. Porque assim, hoje quem pensa em produzir conteúdo para a internet fica naquele conflito Instagram e YouTube. Eu acho que a maioria fica nesse dilema, né? Quer dizer, talvez até o TikTok, né? E aí você entra assim, bom, eu posso estar no TikTok, é mais fácil eu ter 100 mil seguidores no TikTok do que em qualquer outro, sem dúvida. É mais fácil ter 100 mil views no Instagram do que no YouTube, sem dúvida também. Agora, se você quer deixar um legado, se você quer deixar um conteúdo que vai ser visto daqui a 5 anos, é YouTube. Não tem essa, né? Aí a minha visão, e eu acho que é a sua também, né? Porque a gente, assim, a sensação que eu tenho também é que você canaliza sua energia também para o YouTube, né? Você tem essa ideia de que, assim, se eu quero algo para deixar um legado, ou seja, algo para daqui a 5 anos o pessoal tá assistindo, é YouTube. E antes de você continuar, eu vou falar um pouquinho que, assim, eu sou professor de matemática, né? E quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, uma das coisas que me motivava era isso, era deixar um legado, né? Eu queria, assim, eu saí do Brasil, vim para os Estados Unidos, e, assim, no Brasil eu dei aula para pré-vestibular por muitos anos, fui campeão de Olimpíada de Matemática, esse negócio todo. E, de repente, eu me vi aqui meio que abandonando tudo isso. E aí, assim, uma coisa motivava assim, cara, eu queria empacotar todo esse meu conhecimento, deixar na internet. Daqui a anos o pessoal vai estar vendo isso, né? Então, o meu início foi meio nessa linha aí. Então, voltando para o que a gente estava falando, né? Se você quer hoje produzir um conteúdo que vai ser visto daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é YouTube, não é isso? Ele tem uma cauda longa, né? Tem até estudos, né, que mostram ali o tempo de vida dos conteúdos nas mídias sociais, e você vê que, por exemplo, você tem stories, você sabe que é 24 horas. Depois disso, ele mesmo some, né? Você tem um Reels ou um TikTok, eles têm um tempo de vida um pouco maior, claro, do que os stories, mas YouTube, o tempo de vida inicial dele é muito maior, até o tempo de vida inicial. E depois que esses conteúdos são sobrescritos, você consegue começar a colocar outros conteúdos em cima, aí é onde o YouTube, o algoritmo dele funciona muito melhor do que os demais. Deixa eu te pausar só mais um pouquinho, Jeff, que assim, tem um dos caras que é referência aqui nos Estados Unidos, né? É o Sean Connery, é um cara do foco em YouTube e tal, que num vídeo recente dele, ele fala em searchability. Então, searchability, eu não consegui exatamente uma palavra no português, né, para o searchability, que não é só a capacidade de ser buscável, não é só algo que possa ser buscável,
é a mais. É assim, é algo que possa fazer isso de forma empoderada, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou seja, você faz isso, você tem o poder de ser buscável. E o YouTube consegue fazer isso de uma forma que o Instagram não consegue, né? Isso é verdade, é interessante, porque você vê isso funcionar com o passar do tempo. É onde você encontra, porque esses conteúdos mesmo que eu gravei lá atrás, sei lá, anos atrás, como eu falei, até hoje estão vivos. Tem conteúdo que morre, é natural. Sim, Às até vezes porque são. seu foco é tecnologia, né? Tem Exato, parte são no que você atemporais, faz né? que perece, né? Então, seu Isso, vídeo sobre o CCE não deveria ser tão visto hoje em dia. exatamente. Tem uns que são atemporais, outros não. Depende realmente, sei lá, se eu tô falando de Black Friday 2015, o conteúdo já foi lá mesmo. Então, assim, só que se você consegue pensar bem e fazer mesclar esses conteúdos que vão ser vistos porque estão no hype, mas também conteúdos que serão, talvez não vão ser tão vistos agora, mas você está pensando lá na frente, então meio que você consegue equilibrar o algoritmo para ele funcionar para o teu canal. Fica até como dica aí pro pessoal, sei lá, seja em qualquer nicho que você estiver fazendo, é muito importante você ter conteúdos que estão em alta, sim. Às vezes o conteúdo que está em alta vai te dar muitas visualizações no começo, porque muita gente está buscando, mas é importante criar conteúdo também que tenha uma vida longa, que seja atemporal, que todos os anos, naquele período, ele pode ser buscado, por exemplo, então a qualquer momento as pessoas podem encontrar. E porque você começa a equilibrar, na medida que você vai jogando lenha nessa locomotiva, usando essa analogia, uma hora ela vai funcionar. Não tranca ali, mas ela vai pegar. Sabe quando a locomotiva antiga, a Maria Fumaça lá atrás, e o negócio pegava, esquentava mesmo no motor, Uhum. vai embora. É assim que eu classifico o YouTube, sabe? Você começa a colocar conteúdo e chega uma hora que ele funciona sozinho. A própria busca do algoritmo, do YouTube ou do Google, eles começam a funcionar e ninguém segura depois disso. Então você está falando para mim uma coisa, né? Que o que eu mais vejo é o cara começar a produzir conteúdo e desistir antes dessa locomotiva começar a andar, Acontece né? demais. Então, existe assim, você está primeiro aquecendo, 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 daqui a pouco isso aí vai andar e fica tranquilo que ela vai andar. E Exato. muita gente desiste antes disso, né? Eh, Como foi para você esse momento do assim, putz, agora acho que tá andando. Lá curioso, para mim foi um pouquinho mais difícil. Lá em 2015, né, como eu falei, eu passei eh, de, eu acho que janeiro a junho de 2015 só produzindo conteúdo. E lá para março, mais ou menos, 3 meses depois que eu estava produzindo todos os dias, gravando nas madrugadas, editando, aconteceu uma coisa interessante. Eu vi um programa no YouTube que eles estavam fazendo, eles tinham já a escola para YouTubers, né? Escola de criadores de conteúdo, que eles têm até hoje. E essa escola de criadores era só em inglês. Não tinha em português, porque eles não tinham quem fizesse esse trabalho em português, nem nos demais idiomas. Daí eles estavam procurando pessoas do mundo inteiro que falassem os idiomas locais e pudessem gravar esses conteúdos para ajudar novos criadores. Foi o que eu fiz. Eu me cadastrei, encontrei aleatoriamente mesmo, navegando na internet, encontrei isso, pesquisando dicas sobre YouTube, terminei encontrando esse formulário, me cadastrei. E dentre os canais que fizeram o cadastro, eu fui um dos selecionados. É da galera do YouTube da Irlanda, que estava fazendo essa seleção. E eu terminei que fui pré-selecionado em mais 4 canais, foram 5 ao todo. Antigamente, eles chamavam internamente o programa de Help Heroes. Então era algo interno e a gente terminou tendo um treinamento. Eles nos convidaram para ir para São Paulo. Foi a minha primeira viagem, aliás, que eu fiz de avião e tudo, né? Nunca tinha viajado. Fui para São Paulo, primeira vez que eu fui em São Paulo também. E isso em junho.
Isso foi em março, aí em junho a gente foi para São Paulo conhecer o YouTube, a sede do YouTube era o YouTube Space, lá em São Paulo, e conhecer também a sede da Google, ali na Faria Lima. Então, cara, isso pra mim foi surreal, né? Porque eu não imaginava que isso ia rolar, acontecer. Eu tava gravando por gravar, por hobby. Eu tinha, na época, 5 mil inscritos, sabe? Aham. E a galera pagou tudo, o hotel, viagem, tudo. Conheceu a série do Google, a série do YouTube. Eu fiquei imaginando, digo, meu Deus. Por trás disso, que você olha, às vezes, YouTube, o que é, como funciona. Sempre tive vontade de conhecer. A gente foi para lá, para o Space, em São Paulo. Depois foi para a série do Google ali, conhecer a galeria de perto. O pessoal veio da Irlanda para recepcionar a gente, dar treinamento. Quando eu voltei, Márcio, para minha cidade, eu cheguei e fiz uma loucura. Cheguei na empresa, pedi demissão. Eita! Disclaimer aí pra galera. Não façam isso, isso é a história do Jeff, né? Não é tudo isso que é isso. Cada um tem uma história. Eu tava com 2 filhos pequenos, basicamente recém-nascido, então fazia pouco tempo, e o outro maiorzinho, pouco tempo também. Então, sei lá, menos de 6 anos, um e outro pequenininho. E eu dependia daquilo ali, eu tinha um salário ali na empresa, era gerente de tecnologia no provedor de internet que eu trabalhava, e terminei pedindo demissão. Eu digo, ó, eu quero sair porque eu vou fazer isso aqui, eu vou gravar pro YouTube, eu vou botar esse canal pra frente. Botei isso na cabeça, sabe? Detalhe, eu tirava $100 na época já. Só que $100, com dólar da época, dava R$300. Não pra nada. Você entendeu, né? Então, o meu salário não era muito alto lá no provedor. Sei lá, eu ganhava R$3.000, alguma coisa. Mas, pô, era R$300. Eu ia trocar por R$300. E o que é que eu ia fazer, né? Aí eu imaginei, eu tenho 6 meses. Esse foi o ponto de partida. Eu tinha 5 mil inscritos. Tinha acabado de chegar de uma viagem de São Paulo, eu fiquei encantado com aquele mundo de possibilidades. Então eu criei um sonho em cima disso, só que a realidade é que eu tinha 5 mil inscritos e eu ganhava $100 com a quantidade de visualizações que tinham, né, no canal. Sei lá, eu tinha 100 vídeos postados, mais ou menos depois de 6 meses. Aí eu digo, poxa, isso vai dar certo. Tá dando $100, eu imaginei. Se eu multiplicar isso por 10, gravando todo dia, e se eu for dar $1.000, imagina, é do meu salário lá. Eu podia trabalhar. Aí, daquela questão que você falou, eu podia estar em casa, eu podia estar com a família, eu podia ter mais tempo, eu digo, eu vou tentar isso aqui. Aí, o que foi que eu fiz? Eu pedi demissão, aí, antes de ser demitido, eles me ofereceram uma promoção da empresa para eu não sair. Tentador, né? Super tentador, de agora, o que eu vou fazer? Então eu fiquei entre aquela de eu aceito a promoção, eu vou ganhar mais, só que eu passava a viajar, ou seja, ia ficar menos tempo com a família, ou eu ia ter que viajar para a região, entre as empresas, ou eu peço demissão e vou atrás do que eu imagino, entendeu? Do sonho. E assim eu fiz, eu pedi. Aí eu olhei para minha esposa e disse, poxa, nós temos 6 meses, que era o seguro-desemprego, hein? Eu digo, eu tenho 6 meses. Se a coisa não funcionar, eu volto para a empresa, eu peço pelo amor de Deus para eu voltar, eu sei lá, eu vou atrás de outro emprego. Se tem 3 meses, nada acontecer, eu procuro outro emprego. Eu pensei. Aí beleza, o que ia me sustentar era o seguro-desemprego, porque o FGTS que eu tirei da empresa, eu comprei todo o equipamento na época. Veio o Black Friday, eu peguei, construí em casa mesmo um mini estúdio. Já entrando no assunto estúdio, eu construí um quarto anexo. Uhum. O que poderia ser um quarto bem simples, só mandei construir e levantar as paredes. E a Alexa falando aqui assim. Construí uma coisinha simples, comprei uma câmera bem básica na Black Friday, uma Canon, daquelas bem simples, que tava em promoção valendo 16,50, padrão mesmo, e era o que tinha, sabe? E
um microfonezinho da Zoom super básico, o H1, na época, mas já era alguma coisa. Eu tinha um câmera e um microfone já. Aí Sim. comprei também um pano verde para tentar fazer um chroma key e sim, comprei luz, lâmpadas para iluminar. Esse foi meu começo de verdade. Depois do softbox improvisado na caixinha de sapato, foi o que eu tinha, foi o que eu tirei, comprei todo o equipamento, montei e pedi demissão. Louco, né? Maluco. A pessoa ia dizer, cara, é por aí não. Tinha 2 filhos comprando leite, fralda. Mas, sabe, não tem aquele start que dá, que você diz, Sim. vou tentar. Foi isso que eu fiz. E E aí, assim, Jeff, quando as pessoas que vêm, né, olham para você hoje, né, tem essa sensação de que, pô, você já nasceu com isso tudo, com essa estrutura, com sucesso e tal. E acho bacana você compartilhar com a gente a sua jornada, né? Porque para a gente dar uma dose de realidade para quem está pensando em dar esse passo, né? Então a pessoa entender que assim, durante algum tempo você vai todo mundo olhar para você e falar que assim, pô, você é louco, né? Com 2 filhos, largou o emprego e tá apostando no sonho, né? E exatamente. depois que o resultado vem, as pessoas olham para o Jeff e falam assim, pô, esse cara é um gênio, né? Olha, olha. Na época, um colega mesmo de trabalho olhou pra mim e disse, cara, isso não vai dar certo. Não tem aquela pessoa que chega e só, vamos pôr uma dose de realidade. Isso acontece pra galerinha que tá lá em São Paulo e tal. Eu sou do Nordeste, daqui do Nordeste. Uma cidade fica a 130 quilômetros da capital, Caruaru. O pessoal disse, ó, isso é coisa de, sei lá, acontece uma vez ou outra, assim, com uma ou outra pessoa, mas vai, não rola. Não tem como esse negócio dar certo. Eu falei, não, vou tentar. Vou estudar sobre algoritmos, sobre YouTube, vou passar umas madrugadas fazendo isso, estudando, vou gravar e vou tentar. Eu acreditava muito nisso, que podia dar certo. E depois desse treinamento que a gente teve, viagem que teve, aquilo pra mim foi surreal, assim, me convidaram, pô. Sei lá, nunca tive contato com nada disso. Então a coisa pode acontecer. E assim foi. Chegou junho, final de junho, voltei e saí da empresa. Comprei os equipamentos, mandei construir o estúdiozinho, um quarto, anexo. Comprei esses equipamentos e dei entrada no seguro-desemprego, né? Que isso era o mais importante. Eu não podia ficar. Isso é essa. Deixa eu montar ela aqui. E resultado é que eu fiz uma besteira enorme nessa época. Não foi ter saído, eu vou chegar lá. A besteira enorme foi eu abri um MEI, que é o microempreendedor individual. Eu pensei, pô, não vou ficar sem contribuir, né, para a Previdência. Eu imaginei, minha esposa na época me falou, eita, mas e aí? Eu digo, eu vou abrir um MEI. E assim fiz, pela internet mesmo, dava para fazer. Só que detalhe, eu não sabia que abrindo o MEI, eu perdia o seguro-desemprego. Eu também não sabia. Pois é, eu não sabia. E assim eu fiz. Detalhe, quando eu fui receber, eu já tinha recebido a primeira parcela, quando fui receber a segunda, no segundo mês, cadê? Não sai. Eu fui lá no negócio lá do governo, só, você abriu um MEI. Perdeu para o governo, você está trabalhando. Eu digo, meu Deus, e agora? Sabe? Aí esse foi o pior momento. Mas assim, eu chegar, olhar, eu lembro como hoje. Eu cheguei em casa, contando para minha esposa isso, ela estava do outro lado da cama, eu estava de um lado, aí eu olhei para ela para mim, os olhos dos dois encheu de lágrimas, sabe? Aquele Aham. choque de realidade, né? Eu digo, e agora? Aí eu digo, bom, eu não vou desistir. Eu vou continuar dia e noite pela madrugada tentando e seja o que Deus quiser. Eu acho que talvez tenha até sido um fator motivador, né? De você trabalhar mais ainda, né? Que agora a pele tá em jogo, né? Exatamente. E final do mês estava chegando. E assim eu fiz. Tinha sobrado um troquinho e eu digo, pô, vou tentar. Tem uns $100 que entrava todo mês. R$ 300. Eu digo, vamos lá. E assim eu fiz. Isso era junho. Curiosamente,
Acho que eu acreditei tanto nesse negócio que a coisa funcionou. Porque quando chegou em setembro, 3 meses depois, o canal pulou de 5 para 25 mil inscritos. E com mais 3 meses, ele foi de 25 para 50 mil inscritos, em dezembro de 2015. Então, foi a coisa, sabe, a cada 3 meses, as coisas começaram a dobrar. Tanto em visualizações, como em inscritos, quanto em dinheiro também. As coisas começaram a funcionar, porque a galera até se confunde, né? Inscrito não dá dinheiro nenhum, era bom, cada inscrito desse R$1, meu Deus do céu, tá a pessoa mais feliz do mundo. Mas não, o que dá é visualizações. Então, só que as visualizações começaram a funcionar também. As coisas começaram a funcionar. Aí foi o ponto de virada, que eu vi que ia dar certo. Assim, eu acreditava, mas nada me mostrava que ia funcionar. Mesmo assim, eu acreditei. Só que quando começou a chave a virar mesmo foi em 2016, que foi quando realmente a cada 3 meses as coisas começaram a dobrar. Aí foi onde eu vi o começo da luz do fim do túnel, sabe? Acontecendo, de verdade. Era surreal, de qualquer maneira, para mim. Esse foi o começo. Só pra galera entender o contexto da história, no começo. Cada um vai ser diferente. Quem quer entrar como criador, hoje as coisas estão mais fáceis do lado de adquirir equipamentos, porém estão mais difíceis também do lado de algoritmo e do lado de quantidade de gente. De concorrência, né? Tá cada vez mais acessível para a pessoa entrar, e isso faz que mais gente entre, né? Exatamente. É uma balança que, assim, melhorou de um lado. Hoje você tem mais facilidade de criar conteúdo. Você tem... Eu até te pedir desculpa, a galera tá assistindo, o foco às vezes tá mudando aqui. E se eu for mexer na câmera, eu vou ficando fora aqui. Tá melhor nem mexer. Então, assim, mudou, as coisas mudaram. E nesse período de 2016 para cá também, nós enfrentamos muita coisa, muitos desafios e terminamos errando bastante e aprendendo mais ainda com esses erros, né, de lá para cá. Porque você começa alguma coisa, seja hoje em dia no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra rede social que aparecer, o começo, repito, hoje está mais fácil. Você consegue entregar um conteúdo melhor em termos de qualidade de imagem e em termos de qualidade de som. A gente consegue. Mas as dificuldades hoje vão estar em cima realmente da concorrência e dos algoritmos dessas plataformas. Porque de lá para cá as coisas mudaram demais e vem e muda com uma velocidade muito grande. Continuam mudando. Então nós estamos aprendendo hoje, mas as plataformas vão continuar mudando, né? As mídias sociais. A gente sabe. Sim. Então, são desafios, são muitos. E tem várias dicas que a gente pode dar, que é o percorrer desse bate-papo da galera também, e faz desafios que fazem parte, né, da produção de conteúdo. Não, legal. Acho que, pô, bom demais ouvir um pouco dessa jornada aí, né? E você falou que, assim, que você começou naquele quartinho, né? No quartinho na sua casa, com a sua versão de estúdio ali, extremamente simples, né, naquele momento. E acho que você já fez alguns estúdios aí, e assim, seu estúdio o seu estúdio novo, eu vi o vídeo, né? Então, assim, eu altamente recomendo que as pessoas assistam o vídeo, né, do Jeff, onde ele fala, né, sobre a nova versão do estúdio, né? E ele vai compartilhar um pouquinho do porquê essa mudança aí. Acho que já foi evoluindo de algum tempo, mas eu queria focar nessa sua última mudança. Então, desde o seu penúltimo setup para o seu setup atual, né? Para quem já está vendo um pouquinho do cenário ali no fundo, né? É uma Marilyn Monroe aí no fundo, Jeff? Isso, até eu acho que dá para focar aqui, ó. A gente tem uma Marilyn. Esse quadro, ele até móvel, né? A gente pode modificar ou usar outros cenários. Ali faz parte de um cantinho, tem uma cadeira ali, uma poltrona. Até a gente faz um podcast também nas sextas-feiras. De vez em quando a gente faz esse bate-papo. Fica desse outro lado ali
o podcast. Então, tudo aqui é móvel. Então vamos começar pela primeira coisa, que é o seguinte, né? Você já tinha um estúdio bacana e de repente você resolve assim, cara, eu vou reformular o meu estúdio, levou uma arquiteta, fez um projeto para você. E primeiro eu queria entender assim, qual foi o principal motivo, porque para quem já tinha um estúdio bacana, né, você reformular ele todo, né? E que foi o principal motivo para você querer dar esse passo? Vamos lá. Esse fez parte de uma nova estratégia do canal. Ao longo do tempo, 2016, 17, 18, 19, a gente realmente passou por vários testes. Eu acho que de 16 até 19, a gente continuou naquele quarto até 2019, só que mudando, claro, mexendo, testando iluminação. Tivemos muitos problemas com iluminação, até acertar, até entender com câmeras, lentes. Eu não entendia nada disso. Então foi tudo na base do teste mesmo. E lá para 2020, tô vendo o comentário da Paula, obrigado, Paula. Então lá para 2020, a gente resolveu construir o estúdio da gente. Construir um estúdio que fica exatamente aqui onde eu estou. Nós construímos aqui, não é tão grande, 50 metros quadrados. Tem uma área de expansão que eu pretendo fazer depois, mas hoje... Esse espaço fica dentro da sua casa, Jeff? Fica no primeiro andar, em cima mesmo, descobri em cima da casa, digo, vamos construir. Lá naquele comecinho do problema que a gente teve, né, mundial, em 2020, aí eu tava para mudar para São Paulo naquela época, eu digo, vou sair daqui, vou para São Paulo por questões de logística, porque as empresas terminam fazendo muita coisa com a galera que fica aqui em São Paulo, no Brasil, e eu terminei que eu decidi que ia mudar para lá também. Só que aí veio o problema ali mundial, lockdown e tudo mais, e eu terminei e digo, não, vou ficar por aqui. Vou construir o estúdio. A gente teve, em vez de eu construir lá, vou construir aqui. E assim eu fiz a versão anterior desse estúdio. Ficou muito bom, muito funcional. Só que quando chegou agora, né, 2022, lá para junho de 2022, novamente eu tinha estado na cabeça, eu vou novamente para São Paulo. Vou mudar de novo, vou construir um estúdio lá e tal. Aí fui para São Paulo, sondei, conversei com várias marcas, aproveitando os eventos, né? A gente termina viajando muito hoje em dia para São Paulo, e porque as coisas acontecem lá. E por causa dessa dificuldade, você tem ideia, em 2019 eu fui 42 vezes para São Paulo. A trabalho em marcas, eventos, tinha dia que eu ia almoçar em São Paulo, voltava de tarde, à noite chegava aqui de volta. Então a gente termina fazendo muito isso, 42 vezes dá uma por semana, né? Viagem de semana e média. Isso toma muito tempo, termina sendo complicado, muito evento, muito tudo. As coisas passaram a acontecer online depois de 2020 e eu vi que era possível ficar aqui e tentar fazer um acordo com as marcas para elas mandarem os produtos para cá. E assim funcionou bem. Focozinho, ok. Inclusive. Só que aí, agora em 23, na mudança do estúdio, a gente passou por outra questão, que é a mudança de algoritmo da plataforma, o YouTube mudando, muita frequência, as redes sociais, outras redes crescendo como o TikTok, o Instagram, e terminou bagunçando muito esse mercado digital. Tudo isso. Então a gente viu a necessidade, esse foi o principal motivo, respondendo até a sua pergunta, de mexer novamente no estúdio. Poxa, ou eu ia para São Paulo, de fato, resolver esse problema de logística, porque a maior parte dos canais grandes estão em São Paulo, e a galerinha termina tendo várias oportunidades que termina sendo um desafio, porque por ser nordestino, por estar aqui no Nordeste do Brasil, a gente tem um problema enorme de logística, de envio de produtos para análise, para review das marcas, e muitas vezes eles terminam trabalhando apenas com a galerinha dali do eixo Rio e São Paulo. Porque se a gente for olhar, é muito mais fácil para a marca convidar para eventos,
mandar produtos e mandar press kit e tudo mais para a galerinha que está no eixo Rio-São Paulo. Então eu tinha duas escolhas, ou eu mudava de fato para lá, ou eu fazia algo diferente aqui. E esse foi o ponto que nós escolhemos. Eu podia focar em qualidade, melhorar ainda mais a estrutura que nós tínhamos, focando em qualidade de uma maneira um pouco diferente e tentar se diferenciar da galera que está lá de outra maneira. Tanto com qualidade quanto com novos quadros, novos produtos, trabalhando de uma maneira um pouquinho diferente. E isso foi o que nós escolhemos fazer. Pegar a estrutura que a gente já tinha construído aqui, mudar completamente e tentar focar em qualidade para entregar mais para as marcas, para a galera, para os anunciantes que estão. E, claro, conseguir passar isso principalmente para o público, né? E acompanhar a gente. Porque se a gente consegue entregar isso para o público, a gente vai conseguir entregar essa qualidade também para quem está patrocinando. Então, esse foi o maior desafio. Legal. Então, assim, se a gente vai na linha de entregar mais qualidade, né? Agora vamos para os próximos passos. Eu quero entregar mais qualidade, né, para visual, né, para minha audiência e tudo. E aí, o que eu tenho que fazer para entregar mais qualidade? Então, você sabe que assim, um dos grandes problemas, eu acho que todo mundo que produz conteúdo tem. Você até tá um pouquinho mais fácil, né, que você tá nos Estados Unidos. Que é o preço dos produtos. Principalmente aqui para o Brasil, você vai comprar vou ter até um exemplo aqui. Coincidentemente, eu fui, acho que em setembro, a última vez que fui nos Estados Unidos, e setembro agora de 2022, foi a convite do próprio YouTube, em Los Angeles, para o lançamento do Shorts mundial, as mudanças que teriam no Shorts para 2023, monetização e tudo mais. Durante esse tempo eu terminei conseguindo construir, digamos que um relacionamento muito bom com o YouTube, eu termino sendo convidado para várias coisas deles. E sempre que tem, por exemplo, a abertura lá do YouTube Space no Rio, terminei participando do evento, né? Tinha grandes nomes lá do YouTube no Brasil, mas eu estava presente. Às vezes tem lançamento aí em São Francisco, em Los Angeles, eles sempre estão me convidando, sempre vou, participo desses eventos, dos lançamentos. E em um desses lançamentos, que foi o mais recente, em setembro, em Los Angeles, eu terminei participando do evento do lançamento do Shorts e tirei uma semana para fazer aquele trecho ali de Los Angeles e Las Vegas, pela Rota 66 e tudo mais. Aluguei um carro e digo, vou embora fazer o trecho. Conheci as cidadezinhas, né, ali ao redor, e achei maravilhoso. Mas, sem mudar o assunto, eu terminei passando em algumas lojas e comprando algumas coisas. Então, por exemplo, eu tô com uma câmerazinha aqui que eu comprei aí, que é essa, a DJI, né, a Action 2. Bom, essa câmerazinha eu comprei para fazer vlogs nas viagens. Né? Tô viajando, então eu tô precisando ali para estar gravando em um evento, então isso vai contribuir para a qualidade da gente. Sei lá, vou numa BGS, como eu fui também recentemente, então vou colocar a câmerazinha aqui, eu vou poder andar, tá gravando lá. Maravilhoso. Comprei microfonezinho também, da DJI, aqueles microfonezinhos sem fio, lapela. Qual a diferença disso? $200 eu paguei por isso aqui nos Estados Unidos. R$1.200 aproximadamente. Aqui custa R$4.500. Inacreditável, né? É inacreditável. Então, você compra um negocinho desse, foi até um colega, né, que foi o Becker ali do canal Bitec, que sempre usa nos eventos o microfone lapelas, DJI também muito bom, pra gente que tá, por exemplo, viajando, e ele me indicou, porque às vezes você tá viajando, vai para um evento internacional, por exemplo, ou nacional mesmo, tô em São Paulo, tá lançando um celular,
e eu preciso, acabou de lançar, eu tinha que esperar chegar aqui de volta para gravar. Não tinha como fazer tudo lá com qualidade, não com qualidade. Então, se eu tenho equipamentos bons para fazer, aqui eu consigo colocar no celular, o microfone sem fio, fazer a gravação dele no estabilizador, que você coloca numa mochila, por exemplo, e eu capto o áudio muito bom. Dá para tratar com o notebook mesmo, eu faço a edição no hotel. Hoje eu consigo postar o vídeo no mesmo dia, mas eu não conseguia fazer isso antes. Então, Uhum. só que essa qualidade que eu falo, não só de estúdio, mas de equipamento, passa por investimento. E aí é onde entra o ponto que muita gente encontra como barreira. Aqui para o estúdio, por exemplo, a gente teve que investir muito para comprar equipamento, iluminação, fazer a parte toda de infraestrutura. E isso leva a um investimento que muitas vezes você não pode fazer mesmo. No começo nem sonhava fazer. E o pessoal entender também que, assim, que em cada etapa da sua jornada, né, você vai conseguir ter determinado equipamento, determinado tamanho de estúdio, enfim. Isso foi crescendo junto, né? Você não nasceu com esse estúdio. Então, então você fez isso na hora que era o momento para você, ou seja, ter o estúdio já de ponta. Enfim, eu hoje, né, Eu podia só até para fazer, né? Mas, assim, a gente vendo lá na frente a necessidade de entregar algo melhor, podia não fazer, eu podia fazer qualquer outra coisa. É para mim mesmo, mas eu preferi investir, é uma coisa que a gente tem muito cuidado. Sem querer cortar o seu pensamento, você fala em seguida, você ia dizer, mas é uma coisa que a gente tem muito cuidado, é fazer uma análise bem prévia, bem anterior do que vem por aí, para poder investir antes no que é necessário, em qualidade, termos e qualidades, para estar pronto para quando as coisas acontecerem. sim, para o próximo passo, né? Eu assim, eu sou o Jeff de anos atrás, né? Assim, tem um cantinho aqui na minha casa, onde eu botei umas câmeras e tenho o meu projeto aqui. E, e assim, hoje, como eu trabalho com isso, então eu tenho um curso de vídeo podcast, tudo, eu acabo investindo mais do que uma pessoa que está começando, né? Então hoje, eu tenho um privilégio, né, de começar com uma câmera bacana. Então eu tenho uma Sony A6400, que é a câmera, minha câmera principal, essa aqui. Eu tenho uma outra câmera aqui que é ZV-E10, né, da Sony também. Como eu tenho, para ensinar a pessoa a ter um podcast, para quem quer ter um podcast presencial, eu acabo na configuração, normalmente a pessoa tem 3 câmeras, uma câmera mais aberta, uma para um lado, outra para o outro lado. Então eu tenho essas 3 câmeras, enfim. Então, hoje, assim, eu sei que eu estou começando acima da média, né? Mas falar para o pessoal que, assim, acho que nem eu hoje sou referência para o primeiro passo. Então, para muitas pessoas, o que eu estou conseguindo ter hoje aqui já seria um segundo passo, né? Você começar com uma câmera mais simples, começar com o próprio celular, começar com uma webcam, começar o seu projeto, focar no conteúdo no início, né? Ganhar aderência ali com a audiência em relação àquilo ali, e você ir dando passo conforme o seu projeto vai crescendo, né? Então hoje o Jeff é gigante na internet, assim, então possibilita, né? Ou seja, ter um estúdio, né, no padrão que ele tem, não é loucura para o tamanho que ele tem, né? Seria loucura eu hoje tentar ter um estúdio no padrão que ele tem, entendeu? Então cada um saber que, assim, vai chegar o momento de cada um, né? Então quem for persistir nessa jornada aí, né, vai chegar o momento de você investir mais em equipamento, dar outros passos. Eu, por exemplo, eu tenho o meu sonho aqui, em termos de equipamento, né? Como é que fala? Sonho de consumo? Não sei como é que fala em português. Consumo. Meu sonho de consumo é conseguir fazer transmissão 4K 60 frames por segundo, né? As câmeras que eu tenho hoje, elas fazem 4K 30 frames por segundo e eu não gosto, né? Eu prefiro fazer 1080 a 60 frames por segundo do que o 4K a 30. Então, assim, na hora que eu puder, né, eu vou dar esse passo.
E outra coisa que eu acho legal a gente comentar aqui, que é, quem está nesse meio de tecnologia, e eu faço parte de grupo de audiovisual e tal, e assim, eu sinto na galera ali, a galera vicia em compra de equipamento, né? Então, às vezes, você acaba comprando mais do que você precisa. Então, você ainda está no estágio 3, mas você quer o equipamento do estágio 5, né? Então, Acontece muito. exatamente. Então, assim, o melhor é você entendendo o seu momento, né? E deixar o equipamento crescer junto com você, né? Às vezes não tem necessidade, realmente. Você vê, é legal um conteúdo em 4K. É muito bom, realmente. Só que é melhor um em 1080p bem produzido, realmente, do que seja... eu tenho sei lá, uma câmera em 8K. Poxa, não tem necessidade. Isso vai te demandar muita coisa e vai te demandar poder de processamento até do seu próprio computador de edição muito maior, ou você vai passar muito mais tempo fazendo isso, porque o seu computador não é tão potente assim, para poder editar aquilo ali em 4K, por exemplo, do que se pudesse fazer em 1080p. E às vezes você não tem tudo aquilo de equipamento. Então, não adianta mesmo. Você está concentrando todos os esforços em algo que você podia estar usando esse tempo de uma maneira muito melhor para aprender como as coisas funcionam, como a plataforma funciona, como os algoritmos estão se comportando, para poder transformar isso em conteúdo mesmo, para quem está te acompanhando. Até porque depois que a locomotiva andar, as coisas começarem a funcionar, naturalmente isso vai fluir, essa possibilidade de você investir nos equipamentos de uma maneira muito melhor. Eu acho que é a questão de não dar um passo à frente, esse não é o momento. Você falou um negócio que eu acho que eu nunca tinha comentado com a audiência, né? Mas tem razão que você falou, que é você ir crescendo as coisas juntos, né? Então, você, assim, às vezes você não tem um computador que aguenta determinada resolução, mas você quer ter uma câmera que tem aquela resolução, né? Então, assim, na hora que você vai crescendo o seu nível, né, de equipamentos, né, você tem que crescer junto. Você vai, por exemplo, para o pessoal ter outra ideia, né? Eu tenho a minha câmera aqui, como eu falei, é uma câmera A6400, né, da Sony. Ela faz o 4K 30, beleza. Para jogar isso para o computador, eu preciso de um capture card. Eu uso o da Elgato, Kenlink 4K, beleza. Então, Kenlink 4K, ótimo. Só que se eu compro hoje uma câmera 4K 60, o meu capture card não atende, né? Ele só faz 4K 30, né? Que é o padrão dessa câmera que eu tenho hoje. Então, se eu investir mais na câmera, eu tenho uma outra solução que é o capture card, né? Então, as coisas vão indo junto, né? E aí, como você falou, precisa de um computador com mais processamento, né? Essas questões todas. Então, realmente, é uma sugestão bacana e eu não estava atento também de deixar para a audiência aí, né? Eu ir crescendo as coisas juntas, né? O Gabriel deixou um comentário aqui, ó. O principal erro que a gente não pode cometer, principalmente no início, é investir muito em equipamento e esquecer de investir na gente, né? Você esquecer de investir em conhecimento para você acabar não focando em conteúdo também, né? E a galera, muita gente quer começar. Isso até no episódio 2 nosso aqui, eu tive com o Edward, da Escola do Podcast. E ele fala isso, né? Que assim, muito aluno chega para ele, eu tô pensando em montar um podcast. Que equipamento que eu preciso? Ou seja, o foco é equipamento, né? A maioria das pessoas não estão pensando no projeto, ou seja, será que o que eu vou falar faz sentido para a audiência? Ou seja, a preocupação com o conteúdo é menor que a preocupação com o equipamento, né? E isso tem que ser assim, ao contrário, e o equipamento ir acompanhando, né, o teu ritmo do conteúdo, né? Exatamente, porque se você não se preparar e realmente não estudar aquilo que você vai fazer e não investir
como o próprio Gabriel disse, em você mesmo, na questão do conteúdo que você vai trazer. E quando a gente fala investimento no conteúdo, isso vai demandar tempo, horas, você vai ter que fazer uma análise para tentar fazer algo um pouco diferente, como a gente está tentando trazer aqui. Eu vejo muita gente começar, até no comecinho a gente falou sobre isso, né? E muita gente inicia e termina desistindo. Porque eles criam expectativa em cima de algo, se espelhando em alguém que deu certo. E termina tentando copiar aquilo que deu certo e termina não funcionando igual para todo mundo. As coisas nunca vão funcionar iguais. Eles vão ter etapas diferentes, degraus diferentes, desafios diferentes. Você tem que fazer aquilo, se você quer fazer, mas tentar trazer algo novo, algo diferente, que vá se destacar. E aí onde estaria um ponto onde você deveria investir mais tempo se dedicando a isso, analisando para fazer as coisas de uma maneira diferente, para que a sua audiência, a audiência que você está construindo ao longo do tempo, se identifique com aquilo. Porque é a Criar a sua identidade, né? Criar a sua identidade, a sua cara do seu projeto. E ser você, porque se você tenta só copiar, vai chegar uma hora que você vai desistir, porque não vai dar certo. As coisas não funcionam assim. Você tem que criar sua identidade, você tem que fazer, você pode fazer o mesmo, só que do seu jeito, sua maneira, com sua identidade, porque é isso que faz as pessoas gostarem de você. No começo a gente já falava sobre isso. Se você pegar, por exemplo, sei lá, tá lançando um produto novo, um microfone novo, um celular novo, sei lá, você vai trazer pro seu podcast, esse microfone aqui, tal marca, seja um Twitter, né, ali para fazer a mudança, a gente usa aqui no da Blackmagic, por exemplo. Você até falou, eu também fiz essa cotação recentemente, vou mudar para 4K, o podcast também faço 1080 quando eu faço. Eu digo, mas se eu mudar para 4K, o Blackmagic, se quiser acompanhar a mesma linha, eu sei que tem outras opções, mas se eu quiser na mesma linha, você tem ideia, enquanto o Blackmagic a 1080 custou aí na faixa, aqui no Brasil, né, uns 3.500 a 4.000 reais, o outro é 50 mil. Se a gente usar a mesma linha Blackmagic. Então, vou comprar, eu também uso duas a Sony A6400 e uma A6000 para capturar produto. Uma A6000 só para captura, que é mais próximo, com a lente não é fixa, ela dá o zoom. A gente investiu muito em lentes também, porque foi outra coisa que eu vi que vale super a pena, né? Você investir em lentes de qualidade. Às vezes eu estava gastando muito em iluminação e trocando as lentes resolveu todo o meu problema. Então é algo importante a galerinha analisar. Às vezes você comprou uma câmera muito boa, mas a lente é aquela padrão que vem de fábrica. Ela vai te entregar muita qualidade. E já, deixa eu te cortar de novo mais um pouquinho para falar o seguinte, né? Quando a pessoa pensar em câmera, na minha visão existe um pacote câmera. O que é o pacote câmera? Você tem que pensar. O que faz a imagem da sua câmera chegar até o computador? Então vamos lá. A câmera, ela precisa de uma lente. Algumas câmeras já vêm com lente, outras não. Algumas que têm lente removível e vêm com lente. A lente que costuma ser uma lente de qualidade inferior. Então, talvez para começar atenda, mas se você saber que para outro passo você vai precisar, talvez, né, uma outra lente. No meu caso, além da lente, eu ainda uso um filtro ND na frente da lente, né, que dá algum efeito. Então, se a gente olhar aqui, essa luzinha aqui brilhando, né, o filtro faz muita diferença para isso. Como o meu projeto todo aqui, ele é voltado para a gente não ter pós-edição, então o conteúdo que a gente está fazendo aqui, eu edito aqui durante, mudo, mexo no som, mudo câmera, põe alguma coisa, mas esse conteúdo já vai ficar no YouTube. Então, é feito para eu não faço coloração depois, já é a coloração que está aqui. Então, para mim, eu quis investir nisso, que já deixe como se fosse editado, né? Já está editado, né? Já está uma aparência bacana, já está uma coloração bacana, do jeito que eu queria, enfim. Então, a gente está falando câmera, lente, o filtro não é obrigatório, são poucas situações. No meu caso, eu quis colocar o filtro. Fora isso,
a gente que faz transmissão, muitas câmeras, elas precisam, a bateria não aguenta muito tempo. Então, se você quer fazer uma transmissão como essa, você trocar a bateria no meio é uma dinâmica complicada. Então, o que eu faço? A dummy battery, eu não sei exatamente que nome tem isso no Brasil, né? Mas é como se a câmera ficasse na tomada. Então, você tem uma bateria fake que você liga direto na tomada. Então, é a bateria. Nós E usamos, fora isso, inclusive. tá usando também? Tô usando, deve tomar 6.400 aqui fazendo essa transmissão, usando a bateria feita. Legal. E aí você tem, da câmera para o computador, você tem um cabo, que é um cabo HDMI, dependendo da câmera, mini HDMI e outro HDMI normal, mas enfim. E do cabo HDMI para encaixar no computador tem um capture card. Então, quando você pensa em câmera, tem todo esse pacote envolvido, né? Quando você fala, por exemplo, de uma webcam, normalmente ela já vem ali com o cabo dela e tal, você não precisa mais nada. Ela já não precisa de cabo de energia, enfim. Então, essas são soluções mais simples, né? Hoje, eu sou o software que eu uso é um software que é só para Mac, né? Eu uso o Iken Live. E o Mac hoje, ele tem com o iPhone uma conectividade que você consegue, sem fio, fazer o seu celular como câmera, né? Como uma webcam. Então, eu poderia ligar aqui e usar meu celular aqui para mostrar alguns detalhes aqui do cenário, enfim. Então, é uma solução que você não depende dessas coisas todas que a gente falou. Mas quando você pensar em câmera, pensa no pacote inteiro. Porque normalmente você pega o orçamento todo e gasta tudo na câmera. E aí você esquece que tem que comprar lente. E não é uma coisa barata também, né? Então tem que comprar o Capture Card, que também não é barato. Enfim, então pensa a câmera, pensa no pacote inteiro. Então fica essa dica aí. E o áudio, né, que é super importante também, porque no começo, até uma dica que a gente sempre deixaram o pessoal que estava começando, né, às vezes a galerinha que está assistindo, eles toleram até uma imagem não tão legal, mas áudio é difícil. Se você tem um áudio ruim, normalmente o pessoal troca de vídeo. Então, seja gravado, seja ao vivo, eu acho que o áudio é uma das coisas mais importantes. Porque o áudio você escuta até como um podcast normal, né? Você pode até deixar só rolando enquanto você está fazendo alguma coisa, está escutando. O áudio é de qualidade, show, muito bom. O vídeo você pode até relevar, agora o áudio não, sabe? É uma das coisas que você tem que investir. Legal. Eu vou voltar, assim, o vídeo que você fez do estúdio, você falava uma coisa que também motivou você a fazer essa mudança, que é a questão da luz natural. Fala um pouquinho disso pra gente. Aqui foi mais uma questão de dia a dia mesmo, porque a luz natural é maravilhosa para você gravar vídeos, né? Principalmente a galerinha que quer fazer em frente a uma janela, ela deixa o preenchimento muito bom ali no rosto, as coisas mais naturais. É muito bom, eu curto luz natural demais. Só que aqui pra gente, no estúdio, quando a gente construiu, nós deixamos, até tem no vídeo do estúdio, eu mostro um pouquinho, tem umas janelas enormes, né? E a gente investiu bastante em luz natural no começo, só que aí eu tive um grande problema com o passar dos meses, e foi a questão de gravação de produtos. No meu caso, claro, isso vai se adaptar, depende de cada um, mas aqui, por exemplo, se eu estou fazendo uma análise desse microfone, por algum motivo, e eu estou fazendo um vídeo que é patrocinado pela DJI, por exemplo, às vezes a gente manda isso para aprovação. E essa aprovação nunca acontece no mesmo dia, sabe? É raríssimo isso acontecer. Você manda para a agência vai analisar, às vezes passa 2, 3 dias para te dar o retorno e dizer, eita, muda isso ou aquilo, minuto tal, sempre te dá o feedback. E quando você vai refazer aquele pedaço, às vezes regravar, poxa, se não for no mesmo horário, se for de manhã ou à tarde ou à noite, não vai funcionar bem, porque vai ficar diferente a coloração, vai ficar diferente a iluminação. Às vezes, mesmo com a mesma câmera, tudo igualzinho, mas não vai ficar a mesma coisa. E como a gente estava realmente querendo qualidade,
investir nisso para a coisa, sabe, ficar tudo amarradinho, tudo funcionando. Uhum. Então, eu precisava ter uma luz controlada. A luz ao qual fosse de manhã, à tarde ou à noite, eu tivesse exatamente a mesma iluminação. Então, nós investimos em um projeto luminotécnico aqui para criar iluminações diferentes, composições de iluminação para cada cenário. Então, hoje, se a gente quiser mudar o cenário e deixar aqui de dia, basicamente a gente deixa uma iluminação fria ali em torno de 6.000K, mais ou menos. Ou se a gente quiser jogar um 3.500K, uma iluminação de dia mais um tom um pouquinho amarelado, ou se quiser deixar uma iluminação mais noturna, ou mais RGB, mudar as coisas, a gente consegue fazer tudo hoje nesse cenário. Então, isso foi importante para poder conseguir fazer isso, eu tive que fechar tudo, né? Porque não dava, não tinha como a gente fazer isso com iluminação natural interferindo. Eu tive que realmente fechar todas as portas e janelas. A gente tem um ambiente aqui completamente fechado com madeira, tá? Todo acústico também. Então, fechamos tudo com madeira e instalamos o projeto luminotécnico controlado. Aí hoje eu consigo refazer qualquer pedaço de vídeo em qualquer horário, seja de manhã, tarde, de noite. Gravar também em horários diferentes, sem a iluminação atrapalhar de fato. Sim. No seu caso, assim, você, como você trabalha com marcas, né? Você precisa de uma exatidão da cor, né? Ou seja, o branding, né? Ele tem muito a ver com a questão da coloração, né? E agora trazendo para a minha audiência aqui, eu também, o meu estúdio aqui também, ele não tem luz natural, né? Fechei a janela, tudo. E por que que a gente faz isso? Porque eu penso que, assim, na hora que você é, é um produtor de conteúdo que faz tudo, você não pode perder muito tempo com o setup. Então, basicamente, assim, você tem que ligar o equipamento, eu digo que tem uma regra do 15 minutos. Você tem que conseguir ligar tudo em 15 minutos. Se você leva 2 horas para ligar o equipamento, fazer o setup, ajeitar o tom da luz, você acaba pensando assim, putz, não vou gravar hoje não. Você começa a ter uma preguiça do gravar, você fala, não, Fica legal. Às vezes você faz tudo exatamente. aqui, o sol, por exemplo, se ele estiver muito forte, às vezes acontece da iluminação não ficar boa, né? Aí você gravou o vídeo, muito legal, isso aconteceu muito com a gente. E aí, se você tiver que levar esse tempo todo, você tende a procrastinar e produzir menos. Então, para a galera que assim tá começando, né? Assim, foco no conteúdo. Foco no conteúdo quer dizer, perde menos tempo com o resto. Então, como é que perde menos tempo com o resto? Tendo um setup que assim, que você liga o mais rápido que você conseguir e já está gravando. Então, você teve uma ideia de um conteúdo, né? Pegou aqui, ligou e tal, pronto, tô gravando. Então, quanto mais você conseguir fazer isso, né? Menos tempo você perder no setup, na edição, mais tempo você consegue dedicar ao conteúdo, que eu acho que é o principal, principalmente para quem está no início aí. Mais importante, com certeza. Deixa eu te perguntar, Jeff, assim, eu vi no vídeo que você tem vários, vamos botar assim, vários ambientes, né? Vários ambientes dentro do estúdio, cada um tem uma funcionalidade. Então, você tem um cantinho para gravar review, você tem o cantinho aí do podcast. Fala um pouquinho desses ambientes, assim, que ambientes você considerou que era importante pro seu caso aí? O primeiro que não podia faltar era realmente o lugar que a gente destinou para gravação de produtos. E como a gente recebe produto, como eu falei, cada caso é um caso. Se você está começando, por exemplo, o canal tem um canal de maquiagem, então você vai precisar de uma penteadeira, investir 100% ali para poder, com câmeras e tudo, para poder te gravar. Então, se a gente está fazendo análise de produtos, eu preciso de um local para gravar os produtos. Então, para poder fazer com que ele se adequasse como você falou, para não perder tempo e ele se adequar realmente a qualquer produto, né, que encaixe ali dentro do tamanho, nós pensamos em criar um espaço, basicamente um cubo,
hoje ele tem o quê? Aproximadamente 1,20 m por 1,20 m. A gente fez aproximadamente esse cubo. E só que com iluminação RGB, ao qual eu posso ter uma iluminação branca, eu posso ter uma iluminação azul, parecida com a que você está aí no estúdio. Eu posso colocar ela vermelha, amarela, verde, a pouco eu quiser. E combinando com a marca, com o produto que está sendo apresentado. Então a gente ali consegue pegar takes, tanto de frente quanto de cima. Então a gente instalou, a gente tem câmera em cima, tem câmera do lado desse cubo, captando detalhes. Então a gente ali, basicamente eu posso abrir a caixa, abrir o produto e as câmeras estão captando tudo. Todos os detalhes em 4K ali do produto tem com ângulos diferentes. Então basicamente eu gravo uma e gravo outra vez com iluminações diferentes. A partir daí, quando a gente joga esse conteúdo para o computador, para a ilha de edição, eu tenho ali vários ângulos do produto com iluminações diferentes e, o melhor de tudo, cores diferentes que vão dar toda uma vida, né, uma beleza ao produto. Hoje se pode essa questão do... A principal. Essa questão do RGB, né, realmente ele ajuda muito a dar identidade, né? Eu tenho, nesse mesmo cantinho que eu tenho aqui, eu tenho hoje 3 projetos aqui, né? Um é esse aqui, que é meu podcast. A minha esposa começou um podcast com uma amiga agora, assim, e aí assim, é o mesmo cantinho, só que você joga aqui a LED rosa, né, no caso delas e tal. Eu tenho um outro projeto, né, para um amigo que a gente está fazendo aqui, que ele já vai na linha do verde com amarelo. Então, você muda a cor, né, do LED, isso dá uma outra cara pro projeto, né? Ajuda demais, ajuda muito. A gente terminou criando também editorias no canal, e nessas editorias a gente faz por cores. E, por exemplo, se vai de uma linha de segurança digital, a gente deixa um ambiente mais escuro, com mais amarelo e preto. Se vai uma linha de hardware, a gente escolheu o vermelho, então joga algo mais vermelho. Se vai utilizar por exemplo, uma dica de segurança e tem algo preocupante para falar, a gente deixa um tom um pouco mais preto, mais vermelho, mais amarelo, escuro, só que a coisa mais escura, sabe? Usa uma música que vai combinar ali com o tema. Então a gente hoje está conseguindo combinar a informação de acordo com o roteiro. Se é um roteiro de dica, mais dinâmico, mais alegre, mais descontraído, então a gente coloca uma corzinha, bota um azul, bota um roxo, e um pouco mais iluminado, deixa um tom mais claro e uma música mais alegre. Então nós temos trabalhado também de acordo com o roteiro, com o conteúdo, esses cenários. Então, É um legal, você tá falando que passa emoções diferentes, né? Exatamente. A cor, né? É como a cromoterapia, né? Você faz o vídeo já com cromoterapia ali, dependendo da pegada que você quer no vídeo, você vai jogando determinada cara de iluminação, assim como a gente faz nas músicas também, né? Você usa uma música mais para um clima ou para o outro, né? Só ter essa consciência que tudo compõe o que a experiência que a pessoa está tendo com o vídeo, né? Exatamente, porque se você parar para pensar, seja num podcast, seja mas no que for, claro, o conteúdo vai ser o principal. Independente do tipo de conteúdo que você está passando para as pessoas. Você tem que saber do que você está falando, você tem que ter autoridade naquilo que você está passando. Não adianta você falar por falar, ou porque vou ler isso na internet e eu vou passar. Você termina, às vezes, passando errado, ou não é tua área, não adianta. Eu costumo dizer ao pessoal, faz algo que você goste, que você curta, que você entenda. Vai pesquisar bem, a fundo aquilo, para poder você conseguir passar o básico necessário, mas você vai fazer isso com segurança. As pessoas vão fazer e você tem certeza absoluta daquilo que você está passando para as pessoas. Isso é muito importante porque cria autoridade para você. O seu canal vai criando, vai se formando, a sua rede social, seja o que for, em cima de uma autoridade, em cima de um nicho. Se você tem um canal, por exemplo, de humor, você está mexendo com o sentimento da pessoa que está do outro lado. Você está causando a ela felicidade. Se você tem um canal de tecnologia como a gente, nós estamos passando confiança. As pessoas têm que ter confiança em quem está apresentando
seja um produto que eu estou fazendo um review, tentando dizer, esse produto é bom, esse produto não é bom por isso ou por aquilo. As pessoas precisam sentir confiança nisso e eu só vou fazer isso se realmente, de fato, eu conhecer o produto, né? E assim vai se aplicar em qualquer nicho que você escolha para você falar, qualquer um mesmo. Eu costumo dizer para as pessoas, eu acho que fica uma dica muito legal para quem está começando aqui, que embora não exista uma receita de sucesso em nada, nem no YouTube, nem no TikTok, nem no Instagram, mas existem alguns fundamentos que as pessoas podem utilizar. Então, um deles é um desses gatilhos, desses fundamentos é emoção. Se eu estou fazendo algo que se encaixe, nem todo projeto vai se encaixar em todos, mas eles vão se encaixar em algum. Se eu estou fazendo algo, por exemplo, que eu consiga passar para as pessoas identificação, seja o que for, seja o nicho que for, você vai conseguir encaixar qualquer coisa, mas que a pessoa que está te assistindo do outro lado consiga se identificar com você, você criou um nicho, você criou um público e uma comunidade. Se você trabalhar bem essa identificação, se as pessoas se sentirem representadas por você, naturalmente elas vão te acompanhar, elas vão compartilhar teu conteúdo, porque elas se sentem representadas. E você usou um termo aí, né, identificadas, né? Eu falo muito isso aqui, né? A gente usa o termo conectadas, né? Então a pessoa se identificou com você, ela se conectou. Isso. E assim, então depois que você gera essa conexão, tudo flui melhor, né? Exatamente, e funciona naturalmente. A locomotiva realmente anda, porque ela vai funcionar, as pessoas vão compartilhar teu conteúdo sem mesmo você pedir, você não vai precisar estar nem pedindo, nem, sabe, eles vão fazer, porque realmente elas se sentem representadas. Se seu conteúdo não se encaixar nessa representação, ele pode ser um conteúdo informativo, que educa, que ensina, que é o meu caso. No meu caso, eu entro em cima do pilar de ensino. As pessoas aprendem ao consumir o conteúdo. Seja a utilizar um aplicativo, seja a utilizar um dispositivo, ou seja, o canal contribui em algo para as pessoas aprenderem, para elas usarem a tecnologia melhor no dia a dia delas. Nós exploramos esse pilar. Se não se encaixar nesse, pode se encaixar em emoção. Tem aqueles canais no estilo experimento social ou coisas assim, eles mexem com emoção. A mesma coisa as pessoas que trabalham com humor em qualquer rede social. É o Sim. pilar. Eu estou passando para as pessoas emoção, elas vão se conectar com a emoção. É aquele tipo de conteúdo que elas vão assistir, elas vão dizer, poxa, eu tenho que compartilhar. Alguém tem que assistir isso também. Então, independente do pilar que você encaixar o seu conteúdo ali, você tem que estudar bem ele, entender o comportamento da pessoa que está do outro lado, por que ela que vai querer consumir esse conteúdo, em que eu vou agregar, se eu vou mexer com a emoção, se eu vou mexer no aprendizado, se eu vou contribuir, em que área da vida da pessoa, na representatividade ou em que seja. Alguma coisa você vai conseguir encaixar. E se você entender isso, não é uma receita, mas é um tempero do sucesso. Isso com certeza vai ajudar. Show. Você falou aí que teu conteúdo, ele é muito educacional, né? E hoje é um conflito muito grande, porque os vídeos curtos em alta, né? Estão todo mundo querendo explorar os vídeos curtos. E tem coisa que é muito difícil você passar de educação, é muito difícil você se aprofundar num assunto num vídeo curto, né? Eu tenho a sensação do seu canal, que é um pouco da linha do meu, de, assim, de você preferir não entrar tanto na onda do vídeo curto, de gerar alcance para muitas pessoas, mas focar em, assim, não, o cara que assistiu meu vídeo conteúdo, ele vai ter um conteúdo mais profundo, né? Então você prefere seguir essa linha, não prefere? Prefiro. Tanto é que eu resisti bastante para fazer vídeos curtos. Até é curioso, minha gerente no YouTube, depois que a gente tem um canal acima de, normalmente, de 1 milhão de inscritos, a gente passa a ter um gerente lá dentro. E
A minha gerente, por exemplo, ela sempre pegou muito no meu pé, né? Jeff, vídeos curtos, shorts, tal, aquela coisa toda. Tem TikTok, tem Reels, tem tudo. Até a agência que cuida do canal. A gente tem uma agência em São Paulo que cuida dos negócios junto às marcas. E eles também, vamos fazer vídeo curto, tá? Ok. Eu sei que é a tendência, mas realmente para minha área, e eu acho que muita gente vai se encaixar nisso também, outras não, e tudo bem também com isso, mas o vídeo curto não dá para a gente fazer o que quer. Ou ensinar as pessoas de fato a resolver o problema. Não vai dar para agregar valor da maneira que a gente quer, entendeu? Eu poderia pegar e realmente gravar, dar uma dica bem rápida. Ok, eu até faço de vez em quando isso hoje, né? Que às vezes tem bastante tempo. Mas no começo de 2023 para cá, a gente começou a fazer os vídeos curtos, jogando. A galerinha quer, ok. Mas sempre puxando o pessoal e dizendo, lá no YouTube tem o vídeo completo disso aqui. Uhum. Porque não dá. Eu posso passar uma coisa, e muita gente não tem paciência, né? Eu vejo isso nas pessoas hoje em dia, elas não têm tanta paciência depois do fenômeno dos vídeos curtos de consumir os conteúdos mais longos. Com exceção, a gente vê dos podcasts realmente que terminaram atraindo e as pessoas, e elas quando gostam do assunto ficam mais tempo, mas os vídeos normais, longos, no YouTube, terminaram sofrendo muito com isso, nessa ascensão dos vídeos curtos. A gente passou por esse período, por esse problema, onde as visualizações caíram bastante por causa dos vídeos curtos. E mesmo assim eu resisti em fazer. Porque ali você consegue passar dicas super rápidas e superficiais. Ok. Aí hoje o que é que a gente tem feito? As dicas que são tão rápidas e superficiais, eu jogo ali nos vídeos curtos, mas essas são dicas que não dariam um vídeo longo. Tão simples que seria. Aí ok, tudo bem. Mas aquelas coisas mais importantes que eu quero que as pessoas não entendam apenas, clica aqui, sabe? Para ligar essa câmera, você clica aqui, segura, a câmera tá ligada. Aqui, acabou de ligar um vídeo curto. Ok, as pessoas vão aprender a ligar a câmera, mas elas não vão entender como a câmera funciona, o porquê, como é que eu consigo fazer. A gente gosta de fazer o conteúdo mais completo, para as pessoas terem realmente uma experiência ao assistir o vídeo e não apenas aprender a ligar a câmera. Eu também tenho muito essa visão, né? Que assim, que tirando o entretenimento, né? Que às vezes o vídeo curto ele faz sentido por si só, mas eu acho que para a maioria do conteúdo, né? O vídeo curto ele tem um papel de trazer para o vídeo longo. Eu acho que estrategicamente, eu acho que é a melhor forma de usar o vídeo curto, né? Trazer para o vídeo longo um conteúdo mais longo. Que é nesse conteúdo longo que você vai se conectar, como eu estava falando, né? Que você vai gerar essa conexão. Assim, o seu nicho, principalmente, eu acho que as pessoas, muita gente assiste você porque o seu canal criou credibilidade. Eu acho que você está num nicho que não é só um nicho de tecnologia, é um nicho de credibilidade. As pessoas, seja informação aleatória, a pessoa tem um monte ali, vai passar o dedo ali, vai ver um monte, né? Agora, informação com credibilidade, bom, aí você leva um tempo para construir isso, né? E você vem construindo isso ao longo do tempo. Esse negócio do vídeo curto, ele tem isso, ele não constrói essa credibilidade, ele não gera essa conexão. Vai ser assim, legal, né? A pessoa curtiu aquele conteúdo ali e tal, mas para dar esse outro passo de gerar conexão, credibilidade, né? Eu acho que você vai inevitavelmente precisar dos vídeos longos, né? Eu também acho, é assim, muita gente não tem paciência, às vezes chega lá no canal e fala, essa dica você poderia dar em 1 minuto. Eu digo, realmente, eu poderia pegar o núcleo da dica, o core, e chegar ali e dizer, vai ali, faz isso, liga isso, show, tá feito, tchau. Podia fazer isso. Mas ok, talvez você até aprenda a fazer aquele negócio, mas você não vai entender o porquê é necessário, não vai entender os motivos de se eu não fizer, o que pode acontecer. Você não vai entender absolutamente nada, você só vai saber fazer. Então, você não sabe nem explicar a alguém o porquê.
daquilo. Você diz, não sei, eu sei fazer, mas o porquê eu não sei, não é isso que eu quero. Então eu digo até o pessoal, às vezes, quero um vídeo curto, vai pro TikTok. Às vezes eu pago, respondo, às vezes até assim, sabe? Quando o pessoal vem comentar que eu vejo que tá com a arrogância, eu digo, cara, vai ver dancinha no TikTok. Se quer aprender, então assiste o conteúdo, porque tem gente que diz, tá enrolando. Não tô enrolando, tô explicando. Agora, se você prestar atenção do começo ao final, você não apenas, como eu falei, vai saber fazer aquilo, como vai entender o porquê, por que fazer, por que não fazer, e vai poder até explicar para outras pessoas. Isso aí eu acho maravilhoso, porque a pessoa de fato aprendeu aquilo. Hoje chega muita gente lá no canal, até de idade, por exemplo, que assiste o canal e diz, poxa, essa semana eu assisto o canal há bastante tempo, essa semana meus netos chegaram lá com um problema e eu fui lá e resolvi. Pessoal, disse, como a senhora aprendeu isso, vó? Eu sei fazer também. Né? Então isso é super legal, eu acho muito legal quando alguém chega para dizer isso, sabe? Porque ela tá ali assistindo e aprendeu. Ela não apenas sabe fazer, ela aprendeu de fato aquilo. E tanto é que hoje está ensinando aos netos. Eu digo, poxa, que legal por isso. Aí é basicamente isso que a gente quer realmente, fazer com que as pessoas entendam. Porque tecnologia por tecnologia, a gente está vendo as coisas cada vez mais automatizadas. Hoje em dia, você aperta um botão e o robozinho vai lá e limpa a tua casa toda. Mas se ele trava, você não sabe resolver. Então, a gente tenta trazer a tecnologia para as pessoas de uma maneira fácil de aprender, sabe? Basicamente essa pegada. E eu acho que ela se aplica a todo tipo de conteúdo. Você disse no começo que você ensina, não sei se ensinou ou ensina ainda matemática. Sim, sim. Eu parei um pouquinho agora, né? Tô focado nesse projeto aqui, mas no Brasil, assim, dei aula por anos e quando eu vim para cá, cheguei a fazer um pouco do projeto online de ensino de matemática. Legal. Então, aí imagina você tá falando sobre, sei lá, matemática e você pegar um vídeo curto em 1 minuto vai explicar ali para resolver uma equação. Ok, você pode até dar a solução dela, mas a pessoa não vai aprender como resolver. Sim, e assim, esses vídeos, né? Nesse exemplo que você deu aí, né, da matemática, né? E para a maioria das coisas da educação acaba sendo assim, você consegue encantar a pessoa em 1 minuto. A pessoa vê assim, uau, como é que ele fez isso, né? Agora, a pessoa sabe reproduzir, sabe fazer de fato? Não, não sabe, Exatamente. né? Você não conseguiu passar aquele conhecimento, você só conseguiu impressionar de que, uau, como você conseguiu fazer isso de forma brilhante, entendeu? Mas essa é a nossa preocupação. Os vídeos curtos eu acho um fenômeno interessante das redes sociais, eles vieram para ficar, mas eu acho que tem o nicho específico. Como você falou, entretenimento é maravilhoso. Passar por informações pequenininhas, onde qualquer pessoa tá na internet e tem o poder de abrir ali a câmera, filmar e jogar no TikTok ou no Reels ou no Shorts, em qualquer lugar, ótimo. Para esses conteúdos mais rápidos, mais simples, e em determinados nichos. Mas nicho, principalmente aí de aprendizado, realmente não rola. Eu acho que ele tem que ser mais longo e cada um vai terminar se encaixando ali nos seus conteúdos. Não sei como é que vai ficar, vamos acompanhar essa mudança, né, toda que a gente vem tendo nas redes sociais, mas eu acho que, sabe, como um terremoto, a coisa tende a depois se acomodar ali, cada um no seu espaço. Jeff, antes da gente terminar, eu preciso fazer uma pergunta que surge muito dentro da minha audiência, né? E ainda mais pegando alguém que já tem uma longa jornada, já se estabeleceu aí no YouTube. Então, todo mundo pergunta sobre isso. Super normal. Como a gente falou, né? Você entrou nisso, assim, muito ligado na liberdade geográfica, na liberdade de tempo, né? Mas muita gente entra nisso também assim, não, mas eu quero isso como profissão, eu quero viver disso, eu quero, enfim, né? Quero fazer dinheiro com isso. Eu não vou te perguntar valores, quanto você ganha e tal, mas eu queria entender um pouquinho dentro do seu nicho, quais são os formatos de monetização que são possíveis fazer, né? Que você tem aí hoje. É só o Ads do YouTube ou não? Que outras formas a gente consegue ter e de que, se você puder dar uma noção assim do quanto
uma coisa, né, tem relevância para você, né? Se assim, 80% da minha renda vem hoje ads do YouTube. Então, se você puder dar alguma informação para contribuir para quem está começando a jornada, seria bacana. Legal. O Ads, ele é muito importante para todo tipo de canal, seja ele qual for, que está começando no YouTube, porque inicialmente é o que você tem, né? Ninguém começa um projeto e um ou outro pode até começar, mas eu acho difícil, já tendo patrocínio. Então, você leva um tempo para poder isso acontecer, né? Você começar a fechar, sei lá, uma publicidade, por exemplo. Hoje em dia, tem muita gente, às vezes até nas plataformas de vídeos curtos, que até conseguem com mais facilidade fechar alguma coisa, mesmo assim pequenininha. Mas, assim, se a gente sair de YouTube, for para Instagram, for para TikTok e tudo, eles não pagam, né, feito no YouTube. O que termina sendo pior ainda. Você só vai fechar, ganhar algum dinheiro realmente, se for de publicidade. Ali, você tem que desenvolver bastante para poder entrar publicidade. Até estão começando no TikTok, até paga uma coisinha, né? Principalmente nas lives. O Instagram também começou, né? O Facebook já paga também, dependendo ali do tempo, se você conseguir atingir determinados parâmetros. Mas antes ninguém fazia, só o YouTube. Hoje eles estão até copiando, o que é importante para o criador. Mas eu acho que tanto o Ads quanto os demais, eu dou mais ênfase ao Ads, porque é o que realmente você mais consegue no início para YouTube. Ele é super importante para o começo, para o desenvolver também. Porém, o que realmente faz você ganhar dinheiro, falando em redes sociais como trabalho, são as publicidades. É ali onde você realmente ganha dinheiro de verdade. O Ads, ele já foi muito bom antigamente. Hoje, continua legal, digamos assim, mas, sabe, quando entra, não é todo mês que, por exemplo, a gente fecha publicidade, mas tem mês que a gente consegue fechar várias. Enquanto você fecha uma publicidade, só para você ter ideia, ela já é maior do que o Ads, normalmente. Já é mais que o ads do mês inteiro, você diz. Exatamente. Às vezes não, às vezes acontece de ser menor, mas normalmente, quando se fecha uma regular, ela já cobre o mês inteiro de Ads, uma publicidade. Então tem mês que a gente consegue fechar 3, 4, 5, 6 publicidades. Então imagina você o vezes X que tem em cima do Ads. Então você imagina assim, onde realmente entra dinheiro são com as publicidades. Isso em tudo, né? Em qualquer... Deixa eu focar aqui. Assim, vou ajeitar, a gente voltar a fazer uma live depois, não vai estar mais assim, não. Então, o que realmente entra dinheiro em qualquer rede social, seja qualquer ramo que você esteja, qualquer segmento, seja em tecnologia, seja beleza, seja humor, seja o que for, seja educação, serão os patrocínios. Então, hoje, por mais que as redes sociais como o YouTube criaram formas diferentes de monetização, como, por exemplo, você tem nas lives os superchats, tem muita gente que ganha dinheiro com superchat, mas você tem que ter um canal realmente grande e o público realmente engajado para isso acontecer. O YouTube também liberou as prateleiras de produtos, né, onde você pode conectar aí as lojas e vender os produtos da marca. Canais com mais de, sei lá, 100 mil inscritos conseguem ter acesso a essas ferramentas. Só que, novamente, a tua comunidade precisa ser muito engajada para funcionar. Você vê muitas opções, só que na prática elas não funcionam tão bem assim. O que você funciona de verdade é o Ads, e querendo ou não, ele é uma porcentagem importante, porque, como eu falei, não é todo mês que a gente fecha publicidade, por exemplo. Quando o mês que a gente não fecha, a gente só fica com Ads. E com outra coisa importante, que são os afiliados. Muita gente começa a trabalhar com afiliados depois que vai tendo uma certa audiência. Eu acho que os dois têm um peso importante. Ads e afiliados têm basicamente quase o mesmo peso. Se você souber trabalhar com o tempo, os afiliados, bem, eles vão tendo pesos parecidos. Mas é a publicidade que vai, de fato, entrar dinheiro como negócio para suas plataformas.
Ali é onde você vai realmente ter dinheiro para investir, para comprar equipamento, para melhorar, para contratar gente. Serão as publicidades. Se você não fecha, você vai ficar só com o Ads. A gente sabe que o Ads ele é muito de oscilar. Então vai ter mês melhor e vai ter mês bem ruimzinho, se depender apenas do Ads. Então, para a audiência entender, né? O que seria um contrato de publicidade? Seria uma marca chega para você e quer que você faça um vídeo sobre determinado produto e você faz um review daquele produto? Seria isso? Um exemplo de publicidade? Normalmente eles não pagam. Muita gente acha isso, né? Vê os canais de tecnologia hoje com vários produtos recebendo. A gente recebe muito produto ao longo do ano, digamos assim, para análise. E uma boa parte deles a gente até diz não. Muita marca entra em contato. Você quer receber tal produto para analisar? É empréstimo que eles fazem, 15 dias. Eles trabalham muito assim. E você tem que devolver depois. É só para você ter um conteúdo mesmo no canal. E você não é pago. Eles mandam, você pega emprestado o produto, grava e devolve. Não, então parou. Porque eu também não achava que era assim, não. Eu achei que mandou um produto para você fazer o review, o produto era seu. Não é assim? Pelo menos isso eu acho que devia ser, né? Isso é uma reclamação que tem no meio inteiro, para você entender. Todo mundo reclama disso. E aí é onde eu acho que falta a galera, sabe? Não tem como, infelizmente, porque se funcionasse, todo mundo começaria a dizer não para as marcas. Porque as marcas mal acostumaram. Algum problema? Não. Não, a minha esposa falou do áudio aqui, mas que já tá ok. Ok. As marcas mal acostumaram ao longo do tempo, e eu não sei como é que funciona o mercado americano, pelo menos no mercado brasileiro eu posso afirmar isso, eles mal acostumaram a estar mandando produtos como empréstimo para todos os segmentos, não é só tecnologia. E as pessoas apenas ficarem com aquele produto emprestado e devolverem. E o pior, os canais pequenos que começaram a crescer por verem que não tinham espaço junto às marcas, eles começaram a aceitar, todo mundo a aceitar isso. E os canais maiores também. Então terminou ficando cômodo para as agências, que isso eles fazem através das agências, ele ficou cômodo mandar o produto como empréstimo. Você testa e devolve, testa e devolve. Todo mundo aceitando, chegou em um momento que se o canal, por exemplo, o canal GTMS disser não, eu não quero, para eles é só mais um canal que está dizendo não. É um canal grande? Ok, mas é mais um, porque tem N outros que dizem sim. Sim. Mesmo os maiores. Então a galerinha começou a aceitar tudo para fazer. Só que aí a gente começou pelo menos os maiores, começaram a impor. A gente faz parte de um grupo, tem um grupo no Telegram, né? Todo mundo, pelo menos os maiores canais do Brasil, tecnologia, e a gente sempre conversa. Então a galerinha começou a botar um não. Peraí. Vamos, quer mandar? Ok, a gente até aceita. E alguns não aceitamos. A gente realmente analisa hoje em dia o que quer. E os pequenos não podem fazer isso. O que bate na porta, eles estão aceitando, né? Fazer o quê? E a gente hoje começar a dizer não em determinados conteúdos, ou quando é review, a gente tem o tempo da gente. O review, ok. Por exemplo, tem um produto aqui que chegou semana passada e a marca mandou porque ia fazer o lançamento essa semana. Tá aqui guardado. Eu vou fazer assim, depois. Porque não faz sentido você trabalhar desse jeito, porque a marca vai fazer um lançamento, te manda o produto, você grava o vídeo e devolve. Você está trabalhando de graça para eles. É isso, é. Entendeu? Não faz sentido. Eles mal acostumaram a isso e a galerinha meio que mal acostumou a dizer sim. Então, eu acho que não faz sentido, mas o ruim é que não tem como só você dizer não. Mesmo assim, eu fiz isso. Eu sempre sou mais arriscado na história. Eu passei 2020 até 2021 dizendo não para a maior parte das marcas aqui no Brasil. E eu só comecei a aceitar produto patrocinado no canal. Quer mandar? Eu só aceito se for pago. Porque não faz sentido. Realmente. E ok. Daí eles começaram a deixar de trabalhar comigo. Aí chegou um momento que eu mudei, eu digo, ok, vamos voltar a aceitar. Infelizmente é a gente que depende das marcas. Vamos voltar a aceitar, só que com regras. Aí eu impus as minhas regras para voltar a aceitar os produtos. Tive que fazer isso e faço até hoje.
porque não faz sentido realmente você estar aceitando todo o produto que eles querem mandar, tendo trabalho, ok, você vai ganhar visualizações. Tá, tudo bem, mas não é assim que funciona. Vamos Não, pelo então, menos... então, se não é dessa forma, né, de fazer o review do produto, o que que seria um exemplo, então, de publicidade que uma marca procura? Então, aí é onde está a diferença. Quando é review, aí onde entra o profissionalismo acho que de quem está fazendo, sabe? E isso é muito importante, principalmente para quem está começando. As pessoas têm que entender que isso não é uma vantagem. Você está recebendo produto para review, para devolver e está falando o que a marca quer, não deve ser feito. Isso não é vantagem para ninguém, só para eles. Então a galerinha tem que começar a mudar o pensamento nisso, porque senão daqui a pouco eles somem. Se você está fazendo de graça, por que é que eu vou pagar? Entendeu? Exato. E a gente faz o review. Hoje a marca quer, por exemplo, hoje entrou em contato com uma marca grande do mercado brasileiro comigo. Quer fazer review, eu tenho X produtos. Os produtos mais caros ofereceram hoje. Ok, eles podem mandar através da assessoria. Mas a gente vai seguir as regras. As regras são: eu não aceito o roteiro. Não faz sentido nenhum. Seria louco você aceitar um roteiro da marca para fazer um review. Review é review, vou dar minha opinião. E exatamente o que a gente falou, né? Assim, a pessoa hoje busca vocês pela credibilidade. Se já vier um roteiro, né, você acaba Exatamente. arranhando sua credibilidade, né? Mas eles fazem, muita gente faz, principalmente os canais menores, e não deveriam, entendeu? Eles não mandam em forma de roteiro, porque seria muita cara de pau a marca de mandar um roteiro em cima de um review, mas eles mandam o que eles chamam de briefing, às vezes, ou então um guide para você ir lá e seguir. Você termina seguindo o que eles estão mandando, faz sentido. Então hoje, quando eu aceito um produto para review, eu dou minha opinião. Se o produto for bom, eu vou dizer que é bom, como acontece. Mas, por exemplo, ano passado a LG mandou, sei lá, melhor TV que eles tinham pra gente fazer um review. O que é que eu vou falar de mal desse produto? Pelo amor de Deus. Faz sentido, o produto é maravilhoso. Então a gente vai falar, e tem gente que não aceita isso. E critica, diz, mas isso não é review, você não falou de ruim do produto. Gente, nem sempre eu vou ter que falar de ruim, não. Eu vou falar se for ruim. Os Se tiver prós e pontos contras, se houver isso. contra, né? Tem produto que não dá pra você falar contra, pelo menos não no momento, assim. Você testou 15 dias o produto, tudo de bom pra mim. Se durante o tempo, por isso que eu acho importante você ficar com o produto. As marcas sempre deveriam deixar o produto, porque a gente pode testar por muito mais tempo e se realmente achar, futuramente faz um prós e contras. De alguém que de fato testou o produto, sabe? Só que nem sempre acontece. Uma ou outra marca deixa o produto com você. Uma ou outra, sabe? E quando eles deixam, aí o que a gente faz? Eu mesmo faço, até como reconhecimento em relação a isso. Deixou o produto? Eu vou trazer um segundo vídeo depois sobre esse produto. Sei lá, pense em algum roteiro e faça um segundo vídeo sobre o produto que é super positivo, que faz ali um branding para a marca muito positivo. Até ela deixar, eu trago depois, falando alguma coisa, alguma dica. Eu posso trazer alguma dica de som usando esse produto aqui da DJI e vou dizer qual é a marca, modelo, link na descrição. Eu vou ganhar com afiliado, isso é uma das formas da gente monetizar. Eu vou ganhar com afiliado com o linkzinho que está ali embaixo. Estou falando da marca, para a marca é bom, e estou dando a minha dica em cima de som, não necessariamente falando do produto, mas eu estou usando ele, eu estou fazendo um market placement disso, product placement para a marca. Então, a marca termina curtindo e mandando mais produtos para a gente por causa disso, e assim, acho que a engrenagem vai funcionando. Só que é importante, de vez em quando, a marca fazer, que também, vamos mandar um produto, fazer um produto patrocinado com esse canal. Até para gerar uma conexão ali com o criador. Então, às vezes, eles fazem isso. Às vezes, eles mandam e mandam com roteiro. Eu quero isso aqui. Então, vai ser uma apresentação do produto e seguindo esse roteiro. Aí tudo bem, é um vídeo pago. Nesse caso, a gente dá o preço através da assessoria. Eles combinam o valor lá com eles e a gente entrega o vídeo pronto. A gente está apenas apresentando, digamos assim. Aí eu deixo bem claro para a minha audiência quando é um vídeo patrocinado. No começo, a gente usa a ferramenta do próprio YouTube e coloca lá. Este vídeo contém alguma coisinha. Conteúdo patrocinado lá, né? Isso, conteúdo patrocinado. Em todo vídeo que for pago, eu faço isso. Eu deixo bem claro para a audiência. Até por uma questão de respeito. Sim. E quando não tem o conteúdo patrocinado,
É a minha opinião. Ali, se for bom é, se não é, também eu vou dizer. Então, essa é outra Explica. forma de monetização. Show. Explica também que muita gente também começando não sabe como funciona o link de afiliado, né? Explica pro pessoal um pouquinho isso. Você consegue hoje se cadastrar através das plataformas, né? Eles têm plataformas como a Awin, que trabalha com diversas marcas ali do varejo. Você tem o próprio Amazon. Você também tem o programa da Amazon que você consegue se cadastrar como a Amazon Afiliados. Lá chamam-se associados na Amazon. Você tem o Mercado Livre hoje trabalhando também com afiliados. Recentemente começaram a trabalhar com links parametrizados. Tem a Rakuten, para quem trabalha, por exemplo, com corrida, muitos canais de corrida, trabalha com tênis, a Rakuten é muito boa para isso, trabalhar com Adidas, com Nike e tudo mais. Então, você pesquisar hoje, né? Dependendo do nicho que você esteja, você botar lá afiliados, marca, tal, você vai encontrar alguma plataforma. Então, você vai se cadastrar e você vai usar os links traqueados. Você vai pegar hoje no varejo, no Amazon da vida, no Walmart, ou no, sei lá, Magazine Luiza ou Mercado Livre aqui no Brasil, você vai parametrizar esse link e deixa na descrição. Você está falando sobre o produto no seu canal, um vídeo trata sobre esse produto, por exemplo, você agora tá aí, usou uma câmera da Sony, a 6400, você falou, você podia até dizer para a galerinha, vocês se interessarem, inclusive, a câmera é muito boa, o link está aqui na descrição. Então, Já está na descrição, pessoal. Pode clicar aqui embaixo que eu vou colocar agora, hein? Aí você parametriza esse link de alguma loja que você encontra um preço bom, a galerinha vai ganhar, porque eles vão estar procurando, você vai procurar o melhor preço, você entende do assunto, vai deixar na descrição e a galerinha que comprar por lá vai ser redirecionada para a loja, a compra é a mesma, o parcelamento é a mesma, só que eles estão ajudando o canal fazendo isso. Não vai usar o valor. Isso que é importante, né? Que muita gente não entende, né? Muita gente acha assim, bom, produto de R$ 100, você tá ganhando em cima, então agora o cara vai pagar 105. E não, ele paga o mesmo 100, né? Só que a Amazon, ou a loja que for, ela deixou de precisar pagar publicidade para outras pessoas e tá pagando comissão para você que tá fazendo papel de vendedor, né? Você está divulgando aquele produto, né? Termina acontecendo isso. É bom para todo mundo. Você está ajudando o canal, o produto conteúdo termina tendo um dinheirinho a mais ali no final do mês para poder investir no próprio canal e trazer mais conteúdo e, sabe, as coisas vão funcionando. Então, essa é uma das formas de monetizar, são os afiliados. Eu como usuário, eu tenho esse cuidado, né? Assim, aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? É muito comum você ter um projeto que você curte e você querer apoiar aquele projeto. E aí você entender que, assim, bom, você comprar através do link daquele canal, você está ajudando aquele canal. Acho que no Brasil ainda tem um pouco assim, parece que o cara tá querendo se dar bem em cima de mim, né? E não, certa né? resistência. Ainda tem uma resistência, né? Que aqui aqui nos Estados Unidos é muito comum. Até outras formas de ajudar. Então, aqui tem um Buy Me a Coffee. Então, você tem um canal, você tem ali, como se a pessoa fosse te pagar um café. Em outras palavras, seria isso, né? Ela tá O Patreon, né, que é daí, muita gente usou na época o Patreon, não sei se estão usando ainda hoje, mas usaram. O YouTube criou até o membros, né? Você pode se inscrever pagando no canal para ter acesso. Então, mas eu acho que a diferença de mentalidade ainda é um pouco assim. Acho que no Brasil a pessoa pensa, mas vem cá, eu vou entrar no clube de membros para quê? Qual é a vantagem que eu vou ter? O que é que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E aqui nos Estados Unidos é muito comum a pessoa, não, eu quero contribuir para esse projeto, não quero que esse projeto morra. Eu quero que, esse perfil de conteúdo, que ele cada vez mais produza conteúdo nessa linha que eu curto, né? Enfim, no Brasil ainda é assim, beleza, se eu pagar R$ 10 por mês, eu ganho o quê? Tem isso aí. É uma mudança de mentalidade. É uma certa dificuldade, que é por isso que a galerinha aqui no Brasil, eles terminam correndo aí pelos afiliados. É uma forma de compensar essa questão, porque se você, como eu falei, se você depende só do Ads, vai ter mês que vai ser melhor, vai ter mês que não vai ser, principalmente começo de ano, às vezes ele cai bastante, o ADS. Então, quando você não tem isso, você tem que ter várias fontes ali digamos que de financiamento, de monetização, para poder um sair compensando o outro. Então aí você tem o AdSense, ótimo, mas aí você tem os afiliados, que também já vão contribuir um pouquinho.
Aí você pode tentar vender produto, sei lá, tem muita gente que cria uma loja virtual e vende seus produtos ali também. Tem a publicidade. No mês que der mais, você junta ali um pouquinho para poder ter um fluxo de caixa. Eu acho que termina você tendo várias fontes para poder entrar valor, para poder funcionar, né? Porque senão a coisa não funciona. Jeff, bom demais esse nosso papo aqui. A gente vai encerrar, que já tá com 2 horas aí de live. 2 horas nosso episódio aqui de podcast. Até que experiência vai terminar ajudando alguém, né? Aí isso Com certeza. A gente é tradição aqui, a gente faz a nossa pose para o print, né? Para a audiência que tá aí, seja assistindo ao vivo, quer assistir depois, né? Marcar a gente e conectar com a gente, né? Então, marca aqui o Lifestyle, marca o canal do Jeff. Jeff, fala um pouquinho aí onde as pessoas te encontram. É canal JMS em todas as redes sociais. Se for hoje no Instagram, for no Twitter, no TikTok, ou até no YouTube, você botar canal JMS, você vai encontrar. Show de bola, Jeff. Pose então aí pra câmera. E é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Jeff, bom demais ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo, né? Foi muito bom o nosso papo aí. E em breve vamos marcar mais dessa aí que valeu muito a pena. Vamos lá. Beleza? Abraço, pessoal. Valeu. Abraço.